a Flamengo de 2013 com o Corinthians de hoje. Bizarra com o Flamengo lá de 2015, 2016. Em 2015, quando o Flamengo contrata Guerreiro e Sheik junto ao Corinthians, o Corinthians já devia dinheiro a esses dois jogadores. E aí o Flamengo os contrata de que maneira? Não tinha dinheiro para fazer o pagamento da multa rescisória. Mas ele faz uma composição com o Corinthians e com os atletas, uma composição triangular, em que o Flamengo, de certa forma, assume uma parte da dívida, né, do Corinthians com esses jogadores e os contrata. Por isso que o Guerreiro ganhava muito bem no Flamengo, o pessoal criticava muito isso, porque ele recebia o seu salário, obviamente, e uma outra parte, como seria uma espécie de luvas mensais, que era justamente o quê? Como se o Flamengo estivesse comprando os direitos federativos dele, que eram do Corinthians, mas, de certa forma, foram, na prática, repassados, pelo menos parcialmente, para o atleta peruano, porque o Corinthians devia muito dinheiro para ele. Essa foi a composição. O Flamengo não tinha dinheiro para pagar uma multa rescisória, mas conseguia colocar no fluxo, ou seja, nas suas despesas mensais, aqueles dois salários e também, claro, as luvas dos atletas e tudo mais. Tanto que os dois jogaram no Flamengo, terminaram seus contratos e não teve nenhuma ação na justiça, nada, recebeu o dinheiro todinho. O Flamengo pagou direitinho. Era a gestão do Eduardo Bandeira de Mello ainda. O Flamengo cumpriu suas obrigações. Na época da contratação dessa dupla, em 2015, não faltaram colegas na imprensa, olha o Flamengo deixando sua austeridade. Eu dizia na época, vamos aguardar. Se o Flamengo atrasar salário, é porque não deveria contratar Sheik e Guerreiro. Se o Flamengo cumprir tudo direitinho, normal. Em algum momento o Flamengo ia começar a contratar. Mas quando fez as contratações, já estava há 2 anos e meio. 2013, 2014 metade de 2015, fazendo o quê? Apertando o cinto, cortando custos. Gente, em 2013, o Flamengo devolve o Wagner Love para o CSKA Moscou, porque não conseguia pagar o jogador. E o Wagner Love depois aparece em 15 para ser campeão brasileiro pelo Corinthians. O Flamengo não tinha condições desse jogador. E abriu mão dele. Em 2014, tem o Elias por empréstimo, ganha de forma surpreendente a Copa do Brasil. E ao final da temporada, o Elias era jogador do Sport em Lisboa. O time português pede uma quantia que o Flamengo não podia pagar. E o Flamengo abre mão do Elias, que era o jogador naquela ocasião adorado pelo torcedor. Não tinha condições de pagar. E ele foi para onde? Foi para o Corinthians. E assim, o Corinthians contratando, sem se preocupar muito com quanto vai custar, se pode pagar, se não pode pagar, foi se embananando financeiramente, até chegar nessa situação que é absurda. Pela magnitude do clube, o Corinthians tem uma torcida imensa no principal mercado, que é São Paulo, é a segunda maior do Brasil. Tem tudo para se organizar em poucos anos e entrar num outro patamar financeiro, administrativo e, consequentemente, poder contratar para valer. Mas não, quer viver uma vida que não é dele.